Oi, você viciado em séries, você viciado em café. Estamos iniciando o nosso Coffee Cast. O meu nome é Henrique Redondo e eu sou o anfitrião desse bate-papo. E aqui a gente conversa sobre o universo geek, cultura pop, séries, filmes e tudo mais que a gente tem vontade. E antes da gente iniciar o nosso bate-papo, deixa eu pedir o de sempre. Se inscreve no canal, ativa o sininho e você pode ouvir todos os outros Coffee Casts que tem aí disponíveis no nosso canal. Você pode ouvir também a série especial que a gente está fazendo de The Walking Dead, que inclusive está chegando ao fim, hein? Não só a série The Walking Dead, como o nosso especial, porque a gente está acompanhando aí, mês a mês a gente está falando de temporada a temporada, até chegar dezembro, onde vai acabar a série, e a gente vai acabar com o nosso especial, falando da última temporada, falando de toda a trajetória que a gente teve ao longo desses 10, 11 anos aí acompanhando essa série, onde a gente se conheceu, onde a gente, enfim, ouve lá, porque o que a gente tem que falar sobre isso tá lá. Aqui hoje a gente vai falar de outra coisa, né? A gente vai falar sobre reboot, vai falar sobre remake, mas não dá pra falar disso sozinho. Eu tenho que falar disso sempre com o meu parceiro, com o meu amigo que tá aqui. Hoje foi difícil começar, né? Mesmo Carlos Kineves. Ei, hoje o negócio tá difícil. Nossa, olha, vou empurrando. Tudo hoje, bem, Carlos? Tudo bem, tá tudo tranquilo. Eu já tive conversas sobre os mais variados assuntos, mas tá tudo bem. A minha cabeça tá um pouco assim, girando, talvez. Eu me sinto girando e girando e girando, mas vou tentar me situar aqui pra gente ter essa conversa tranquilamente. Girando pro lado, girando pro outro. Ah, Leleque! Meu Deus, quanta informação, hoje tá difícil. Se vocês vocês não vão entender, porque assim, antes da gente iniciar aqui a nossa gravação, a gente fica batendo papo, fica trocando ideia, e assim, a gente perdeu o fio da meada, a gente foi longe, e a gente esqueceu que tinha que gravar. Quando a gente viu, a gente tava aqui batendo papo e nos perdemos. Nos perdemos por quê? Porque ela fez a gente se perder, né? Mesmo Gabi Brasiliano. Olá, Henrique. Olá. Agora a culpa é minha, né? Aí quando não é, não é mesmo? Mas fala sério, foi um papo muito bom, muito agradável, educativo que nós tivemos antes de iniciar esse podcast. Então é isso que importa. A gente tem um podcast antes do podcast. Sim, lógico. Tem que pôr a fofoca em dia, tem que atualizar o assunto, né? Exatamente. Desabafar, né? Contar as novidades. E é assim que rola. E aí depois a gente entra no podcast. E quando começa a gravação, a gente tem que fingir que nada aconteceu e perguntar: tudo bem, Gabi? Exatamente. Tudo ótimo, Henrique. Ai, que bom. Não, mas agora eu vou fazer uma pergunta séria, que isso eu não sei. Como é que tá, né, nesse período da última vez que a gente gravou até aqui? Muita coisa aconteceu, tá tudo bem, né? Isso aí tá tudo certo, tudo resolvido. Como é que tá sendo o feedback do nosso especial de The Walking Dead pra você, assim? O que suas pessoas próximas estão falando? Porque, assim, eu tenho amigos próximos que não comentam, mas não comentam lá na página de comentários, ali no espaço de comentários. Inclusive, comentem, porra! Mas comentam comigo pessoalmente, pô, legal lá o podcast, pô, escuto e tal. Pô, gente, comenta aí embaixo, gente, pra gente trazer aqui pra cá. Mas a gente sempre vê comentários muito legais em todos os nossos episódios lá no YouTube. Então, de vez em quando, às vezes alguém comenta alguma coisa, alguém conhecido. Não, eu tô falando isso porque apareceu um comentário muito interessante lá que você vai trazer hoje aqui, né? Sim, tivemos comentário pela primeira vez de uma pessoa. Um comentário muito legal. Fique aí, pro final tem um comentário muito interessante que vai ser legal falar sobre ele. Mas hoje o papo aqui é sobre remake e reboot. A gente tava, quando montando a pauta aqui, né? A Gabi até comentou, tipo, putz, eu não sei direito qual que é a diferença, eu não me lembro direito. Existe uma pequena diferença entre remake e reboot. O remake é pegar uma obra que já foi feita e refilmar ela, sem fazer muitas alterações, né? É só para atualizar em questões técnicas, por exemplo, né? Por conta de tecnologia, por conta de adaptações de roteiro para uma determinada época. E o reboot é começar uma história de novo.
começar do zero, com aqueles mesmos personagens, às vezes fazer uma adaptação. Então, às vezes, um personagem que era masculino naquela história, ele se transforma num personagem feminino. E assim vai. Então, a história começa de novo, e aí, a partir desse começar de novo, você entende que podem existir inúmeras e infinitas alterações partindo para onde quiser. Entendido, Gabi? Sim! Então, partindo disso, Gabi, qual obra você acha que deveria ter um remake e um reboot? E por quê, Gabi? Vamos começar assim, logo já com 2 pés no peito. Você acha que... E se você acha também que nenhuma precisa ter, que tá tudo lindo e perfeito? Então, acho que Arrow mesmo, mas eu gostaria de um remake. Eu acho que seria bem interessante. E já que... Tava pensando aqui, talvez Harry Potter. Harry Potter seria legal. Talvez até, assim, mudando um pouquinho, talvez até alguns spin-offs eu acho interessante fazer de Harry Potter. Mas talvez acho que Harry Potter, em vez de fazer um remake, acho que um reboot ficaria bem legal, hein? Você tocou num ponto tipo polêmico, mudar, eu acho. Porque, eu vou ser bem sério, eu acho que Harry Potter não precisa nem de reboot, nem de remake pelos próximos 20, 30 anos aí. Você acha? Eu acho que não, porque... Apesar de eu achar o primeiro e o segundo filme bem bobinhos e bem chatinhos de se assistir, assim, eles vieram com a proposta do livro, né? Que é o livro, querendo ou não, eles são um livro infantil, então... Sim. Mas eu acho que não precisa, porque... Eu não sei, eu não sei se Harry Potter tem uma sobrevida pelos próximos anos, sabe por quê? A gente tá vivendo uma geração que já tá muito acelerada, ela quer consumir coisa nova o tempo todo, e coisas novas e rápidas, né? Então, se essa geração já tá assim, a próxima vai estar ainda mais. Não tô falando aqui que Harry Potter vai falir, de jeito nenhum, eu acho que Harry Potter tem uma vida longa ainda, mas eu acho que rebootar Harry Potter seria um tiro no pé. Fazer um remake... Eu acho que não traria lucro, porque Animais Fantásticos já tá sofrendo pra fazer alguma coisa, sabe? Não só por conta das polêmicas, mas porque realmente eu acho a história de Animais Fantásticos muito legal, tá? A gente pode até fazer acho muito legal. A gente pode até fazer um podcast só sobre Animais Fantásticos. Mas eu não sei, ele não tá engrenando, sabe? Ele não tá indo, mas eu acho que é por conta do que os heróis fizeram com o cinema, entendeu? Pode ser. Então eu acho que fazer um remake de Harry Potter você destruir... É arriscado, né? É você destruir o que Harry Potter fez há 20 anos atrás. Eu acho que seria melhor fazer um spin-off. Que a gente pega, tipo, um determinado ator e aí cria um determinado personagem e aí meio que conta a história paralelo ao que aconteceu o que o Newt na saga, por exemplo. É o que estão fazendo com o Newt Scamander, né? Mas... Então, mas é que o Newt, se a gente for pegar assim, se a gente for pegar pra ver, ele não era um personagem recorrente de Harry Potter. Eu acho que ele nunca foi citado, né? Exatamente. Não, a gente sabia por conta dos livros, né, de Animais Fantásticos. Então pegaram ali e criaram a história pra ele. Eu tô falando, por exemplo, a gente, sei lá, conhecer a história do Neville, por exemplo. Sabe? Ou da Tonks, lá do Professor Lupin. Hermione. Entendeu? Da Hermione. Pegar fora dela, sei lá, colocar um spin-off dela ali a partir do momento do último filme. Você entende? Eu acho que isso seria interessante. Não tô falando que talvez na prática funcione. Entendeu? Porque aí são duas coisas diferentes. Outra coisa que eu tava lembrando aqui, enquanto você tava falando, Henrique, que tem um filme que eles fizeram, né, eles tiraram de um livro, e assim, eu particularmente eu gostei, mas eu juro que eu gostaria de ver uma versão mais atualizada do filme, que foi Eragon. Vai ser uma série agora, eu acho. Sim, uma série, mas eu queria um filme, sabe? Eu queria uma sequência de filmes, eu acho que ficaria muito legal se eles fizessem isso mais uma vez, porque naquela época foi legal. Mas eu não sei porque, tipo, eles não continuaram. Isso me frustra bastante, porque tem muitos filmes bons daquela época que meio que eles param de fazer. Esse é um bom exemplo. Vai sair agora uma série de Eragon que vai rebutar o que o filme já nos trouxe. O filme nos trouxe uma história, mas agora vai sair uma série que vai dar um reboot naquela história que já foi nos apresentada.
Sim, que nem Percy Jackson. Exatamente, igual o Percy Jackson. Exatamente, é um reboot do que já foi nos mostrado. Mas, tipo assim, aí me incomoda isso um pouco, porque o filme foi legal, o filme não foi ruim. Você tem que esquecer o que você já viu pra começar tudo de novo. Não, mas não tem como. Entendeu? Por que você pega Eragon, tipo, você pega Percy Jackson? Cara, eu gostei muito dos filmes. E outra, você pegar agora essa nova leva, né, que eles vão fazer, aí pega atores muito mais novos do que foi feito lá na primeira leva. E aí parece que tá desproporcional à nossa idade, sabe? Uhum. Chega a ser estranho, porque que nem Harry Potter a gente chegou a acompanhar todos eles. Então, se fizesse alguma coisa hoje, independente se fosse um spin-off, um remake, um reboot, a gente não ia se sentir tão fora da caixinha, sabe? Agora pega essas séries que meio que cresceu com a gente, Percy Jackson, Eragon, e aí eles mudam, e com atores extremamente novos, com cara de 10 anos de idade. E aí tem um problema também que essas crianças estão crescendo rápido hoje em dia, né? De uma temporada para outra eles já viram outra pessoa. Exatamente. Entendeu? Então, eu fico meio... Eu não acho assim, que chega a ser algo positivo, muito positivo, eles arriscarem a fazer essas coisas. Deixa eu ver com o Carlos. Carlos, você faria o remake, o reboot de qual obra e por quê? Então, tem uma que eu já falei na época que a gente estava gravando aquele podcast de livros, em que eu misteriosamente desapareço na metade, mas eu lembro que eu falei sobre essa obra, que é algo que eu tenho assim de muita presença na minha infância e que eu amo muito, porque eu li os livros e eu amo até hoje todos os livros, releio eles vez ou outra, que é As Crônicas de Nárnia. Eu faria tanto um remake quanto um reboot no universo As Crônicas de Nárnia. Reboot que eu digo é pegar, na verdade é quase um spin-off, mas pegar arcos ali que acontecem dentro das Crônicas de Nárnia de alguns personagens e levar para um outro lado e contar a história para um outro lado, mas um remake mesmo da história toda em si, fazendo filmes de todos os livros, contando a história completa, porque As Crônicas de Nárnia deu muito certo no primeiro filme, né? O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, deu muito certo. O Príncipe Caspian, ele já caiu pela metade, assim, a qualidade, a história, o roteiro foi muito, muito mal explorado, muito mal feito. E depois, quando a gente tem o Peregrino da Alvorada, desanda completamente As Crônicas de Nárnia no cinema, né? Eles até estavam desenvolvendo um quarto filme, que eu acho, se eu não me engano, seria A Cadeira de Prata. O projeto era para lançar em 2019, só que misteriosamente teve toda aquela questão da venda da Disney, de perder direito e depois comprar de novo, e daí parece que a Netflix acabou comprando os direitos de As Crônicas de Nárnia, ia ser feita uma série das Crônicas de Nárnia e, enfim, entrou para a geladeira e não se falou mais sobre isso depois da pandemia. Então, assim, é uma obra que eu tenho muito amor no coração por ela, muito mesmo, e eu queria ver ela sendo respeitada do início ao fim. Assim como é Harry Potter, por exemplo. Tem gente que vai falar que tem pontos altos e baixos, que não parece tanto com o livro aqui, eu queria que fosse mais parecido, mas Harry Potter é quase que uma unanimidade entre os fãs que gostam, né? Tem filme preferido, às vezes, dentro da saga, mas todos os filmes os fãs gostam, assistem, discutem, né? E eu queria ter isso em As Crônicas de Nárnia, por exemplo, e não tem. E eu queria os 6 livros sendo representados no cinema, contando toda a história de Nárnia, porque é fantástico. O que C.S. Lewis ele constrói ali é maravilhoso, é muito lindo, e eu queria muito ver. Então, talvez fazer um remake de As Crônicas de Nárnia para mim seria essencial. E eu acho que já passou aí quase 20 anos, como eu disse, não foi feito completo, então se parou na metade, então acho que seria ótimo fazer desde o início, contar toda a história completa para uma nova geração de fãs e para os antigos fãs também.
Você trouxe as Crônicas de Nárnia e citou Harry Potter, que a Gabi também citou. Eu queria fazer uma pergunta pra você, que agora, eu acho que nessa época você ainda não tinha assistido Harry Potter, mas agora você assistiu Harry Potter, você acompanhou toda a saga de Harry Potter. Eu sei que você não leu os livros, etc, mas assim... vou fazer duas perguntas pra você, Carlos. Você acha que Harry Potter precisa de um remake ou de um reboot tão pra já? E assim... me desculpe se alguém se ofender com isso aí nos comentários, pode me xingar se for o caso, mas eu tenho pra mim que Harry Potter ele é uma obra tão grandiosa e tão magnífica, talvez eu tô dizendo, o que eu vou dizer é polêmico realmente, eu tô dizendo que pra mim Harry Potter é uma obra tão grandiosa e tão magnífica quanto Senhor dos Anéis. Eu acho que Senhor dos Anéis é tão espetacular e tão foda quanto Harry Potter. Eu gosto, acho que igualmente dos dois, assim. Então, você acha que também Senhor dos Anéis tem que ter um reboot, um remake? Porque estão fazendo série torta direito aí de Senhor dos Anéis. Tem lá o Hobbit, que é um prequel. E aí já ouvi falarem também que Senhor dos Anéis também já precisa de um remake, precisa de um reboot. O que você acha, Carlos? Que esse material, entre aspas, original... que foi feito com tanto cuidado e é bonito até hoje de se ver, precisa já, faz só 20 anos que essas coisas foram feitas, precisa? Então, eu gosto de falar, assim, que pra mim, os dois, tá? Hoje em dia, deixa eu assumir aqui, sou fã de Harry Potter, eu insisti, consegui passar do primeiro filme, que pra mim era uma dificuldade muito grande. É isso mesmo que eu tô ouvindo? Conjurado com sucesso. Encerrei os 8 filmes e gostei muito. Mas Senhor dos Anéis eu assisti já quando era criança, depois eu voltei a assistir adolescente, agora tô reassistindo os filmes na versão estendida que lançou na HBO. Tô ansioso pra série que vai lançar agora em setembro. A questão é que as duas obras, elas ficaram muito bem feitas para o cinema. Assim, é uma coisa que beira a perfeição, né? Eu acho que é muito bem feito. Tem início, meio e fim, assim. Você olha para aquilo e é completo, sabe? Não tem assim, talvez poderia ter sido melhor nisso, talvez... e nem por efeitos visuais, efeitos especiais, assim, mesmo 20 anos depois. Eu acho que a gente até chegou a comentar, eu não lembro se a gente comentou isso em podcast ou falou isso fora, em grupo, etc. Mas principalmente O Senhor dos Anéis, assim, pra mim, ele é uma obra de cinema que me assusta ainda hoje assistir e ver a qualidade de CGI, de efeitos especiais que é utilizado ali há 20 anos atrás, começo dos anos 2000. Se você comparar com hoje, com filme de Marvel e etc. que está saindo, muitos dos filmes de hoje, com alto investimento, com o melhor que se tem de desenvolvimento para efeitos visuais, efeitos especiais, apanha de Senhor dos Anéis do lá de 2000, 2001. Então, para mim, é uma obra que tá pronta. Eu acho que quem quer assistir, assiste, como eu, por exemplo, fiz com Harry Potter, né? Quase 20, 15 anos depois aí, eu fui lá e assisti. O primeiro filme de Harry Potter é um pouco mais difícil de assistir, mas é como vocês já falaram, porque é uma temática infantil, né? E eu não sou mais criança, então eu não tenho mais o mesmo tipo de divisão. Mas depois, quando o filme, a saga, ela vai mudando um pouco de tom, principalmente ali no Prisioneiro de Azkaban, para mim fica perfeito e fica cada vez mais cativante. A cada filme que você vai assistindo, você quer consumir mais aquilo. Então, é algo que tá perfeito praticamente, é algo que tá fechado, é algo que não tem o que mudar por enquanto. Talvez daqui a 50 anos, quando talvez tiver novas tecnologias, o cinema mudar, talvez a gente tenha uma forma diferente de ver cinema e etc., talvez seja necessário refazer, até para chamar a atenção de um novo público para a saga. Mas, por enquanto, é como você disse, tem Animais Fantásticos e Animais Fantásticos está apanhando para chamar público. Por enquanto não tem porquê. Eu acho que está muito vivo ainda na vida dos fãs e os mais novos que estão chegando, eles
assistem tranquilamente esses filmes e não tem por que mudar alguma coisa, principalmente nessas duas obras, que é Senhor dos Anéis e Harry Potter. Faço do Palavras do Carlos a minha. Concordo com o número de Negrão. Senhor dos Anéis é uma obra-prima do cinema, lindo, maravilhoso, 11 Oscars, digno, merecidíssimo. Quero deixar aqui... Tem um comentário, tá? Vou mudar a minha opinião. Pode falar, fica à vontade. Não, porque assim, Harry Potter, verdade, tava refletindo aqui, eu acho que não precisa fazer mais nada, eu acho que talvez só um spin-off de algum personagem. Sabe o que seria muito legal de Harry Potter, Gabi? Uma série dos marotos. Isso. Pronto. Isso. Seria muito interessante. Agora, por exemplo, Senhor dos Anéis, não posso dizer muito assim, porque eu não consegui assistir os filmes. E olha que eu tentei. Mas vem aí, fica calma que nós vamos ter novidades desse Coffee Cast. Nós teremos novidades. Não, vai ter a série pela Amazon que eles vão fazer, né? Sim. Mas nós temos novidades desse Coffee Cast para o ano que vem. Fica calma. Tá bom. Você vai ter que ver Senhor dos Anéis. Fica tranquilo. Como assim, meu Deus? Não posso falar agora. A audiência mas vai fiquei muito ansiosa. feliz que a gente convenceu o Carlos de assistir Harry Potter e hoje ele virou fã, porque eu não lembro aí qual podcast que a gente comentou bastante e a gente até brigou com ele. Ele ficou perdido. E ele ficou perdido e a gente brigou com ele e ele zoava a gente, né? E agora o mundo dá voltas, é só isso que eu quero dizer. Seja bem-vindo. O Carlos é o novo Harry Potterhead do momento. Eu queria deixar aqui, 2 reboots que ninguém pediu, que são horríveis, fiascos do cinema, assim. O primeiro deles é A Múmia. Aquele primeiro do Brendan Fraser era, filminho legalzinho, sessão da tarde, engraçadinho, tem ação, tem aventura, tem um pouquinho de terror. Filminho perfeito, não tinha que mexer. Aí foram mexer... inventar de enfiar o Tom Cruise pra deixar o negócio meio suspense, meter lixo, pra que fazer isso? Deixa quieto. E o Quarteto Fantástico, outro filminho que era de sessão da tarde, é legalzinho pra assistir, inventaram de rebootar pra deixar ele mais com cara de filme de super-herói, virou aquela bagunça, aquele coisa ridícula, horrorosa. Verdade, odiei. O primeiro muito melhor. Ninguém pediu. Outro que ninguém pediu, mas estão fazendo, não sei se já lançou ou se vai lançar agora esse ano, que é o... Gente do céu, reboot de Esqueceram de Mim. Pra quê? O Macaulay Culkin fez o que fez, tá perfeito. Eu não sabia desse! Vai ter, não assistam. Que horror! Eu deixo aqui no processo. Que horror! Não assistam o reboot de Esqueceram de Mim. Vai ser uma ofensa a Macaulay Culkin, que já vem sofrendo muito em sua vida. Henrique, sabe qual que eu lembrei aqui? Você falando isso? Gente, lembra a Convenção das Bruxas? Sim. Foi horrível esse segundo filme. Horrível! Gente, aquele tipo de filme que nem você falou, ninguém pediu. Sabe? Ninguém pediu. E foi horrível. E inclusive ele é tão ruim que ele lançou na HBO Max, né, que é um produto original, e agora foi retirado. Não existe mais nenhum streaming porque não tinha acesso, ele não tinha visualizações. Isso que eles nem mostram a visualização, eles estão falando, gente, tira, não deixa aí não. Vamos apagar porque deu vergonha aqui. Um reboot que aconteceu que sei lá, assim, divide bastante opiniões é X-Men pro cinema, né? Que a gente tem aquela primeira trilogia lá de X-Men, daí de repente eles vão lá e rebootam? Rebootaram com os mesmos atores, virou uma bagunça. Não, é metade, tipo assim, fica o Logan, só que daí entra a Jean Grey mais nova, que é a Sansa de Game of Thrones, que daí eles mudam a Jean Grey, o muda Scott, a Tempestade. A Tempestade, tipo, daí eles começam a contar como se fosse uma história no passado, mas ao mesmo tempo não fecha com aqueles 3 primeiros filmes. Pelo amor de Deus. Uma bagunça, né? Mas sabe... Assim, eu adoro os filmes do X-Men, mas pra mim chega uma hora que vira uma bagunça. Sabe que filme que eu gostaria muito de ver um reboot? Agora até eu me confundi. Um remake, na verdade. Eu não sei se vocês vão lembrar, tá? Mas pra mim é muito marca de infância, de sessão da tarde, que é a História Sem Fim, dos anos 80. Eu adorava! Que é um filme que ele voa num cachorro gigante. Seria legal.
Sim. Só que, tipo assim, naquela época que era horrível os efeitos e tudo mais. Então, tipo assim, hoje se você vai olhar o filme é horrível. Mas eu queria muito ver, porque a história ela é muito legal, assim. Esse eu A acho que é um história... filme que tá na hora já de fazer remake, eu acho. Tipo, 1984, eu tô pesquisando aqui, ele foi lançado. Então, tipo, acho que vai, né? Assim, uma nova versão, uma nova roupagem aí pra essa história, porque eu acho que eles até chegaram a fazer um segundo filme. Fizeram um segundo filme em 1990. Esse eu não fazia ideia que existia. E pela crítica é bem ruim. Mas. Outro reboot que eu achei porco, miserável, porque é uma história que eu gosto muito, acompanho muito, é Mortal Kombat. Nos anos 90, o primeiro filme do Mortal Kombat é muito bom. O segundo, mas aí fizeram agora o reboot. Gente, porco, não. Ai, que vergonha. Mas fizeram. Que ano que foi? 2019, 2020? Eu não sei. Mas saiu, não faz muito tempo. Eu fiquei triste, porque é um reboot muito legal. É uma história muito bacanuda, realmente, de super-herói, porque pra mim são os meus super-heróis. Eu não gosto de super-herói da Marvel, eu acho meio chato. Mas os Power Rangers, eu adoro filmes dos Power Eu ia Rangers, falar isso o agora. reboot. Eu adorei. Gente, é muito legal, é muito massa. Sim. E eu queria muito que tivesse uma continuação. E aí eles vão rebootar de novo. Tipo, pra quê, Pra cara? quê, Continua! Tava muito bom, cara. Sabe, tava legal, continua. Ai, fiquei Eu não triste gosto quando eu muito, vi a notícia. eu não gosto muito quando eles pegam a história e fica mudando muito de atores. Sabe? E tipo, pega o mesmo filme e dessa vez vou colocar ator X. Aí passa 5 anos, que tipo, se você for ver, a diferença nem é tanta. E aí pegam outros atores que não tem nada a ver e coloca. Tipo, faz o número 2. Continua, então, por quê? eu não entendi o porquê. Eu não fui atrás também, não fui a fundo entender o motivo do qual vão rebootar de novo o Power Rangers, sendo que esse filme tinha ficado aceitável, e não é um filme ruim, ele é um filme legal. Não. É que Power Rangers, Henrique, tem muito lance de ver com a Hasbro, se eu não me engano. É tipo Marvel. Com o quê? Marvel e Sony. O Power Rangers é tipo a empresa, lá, entendi. Isso, a empresa. Então tem muitas essas briguinhas internas. Tanto que, se eu não me engano, eles iam lançar um filme com os Power Rangers, os originais, tipo, os antigão. Entendeu? Puta, eu ia chorar, aí, eu ia chorar. Nossa, eu ia chorar pra caramba. E aí tem coisa de briga de ator, de não sei o que lá, de empresas que acaba brigando e acaba um comprar os direitos da outra, entendeu? Então meio que, assim, o que eu vejo é que Power Rangers fica meio solto, sabe? Não tem algo... Nesse filme reboot do Power Rangers, a hora que eles pegam os Megazord lá e aparece o Tommy e a Kimberly, eu falei, meu Deus. E quando começa a musiquinha? Eu achei muito legal, A musiquinha. Eu achei que o pai do Jason poderia ser o Andy Vermelho antigo. O Austin. Porque ele parece o ator que faz o pai do cara. Pô, ia ser legal a referência ali. Pô, Não seria legal, tipo, passando de pai pra... passando de pai pra... Pô, ia ser muito legal. Mas aí... Você pensa, né? Acho que eles pensam, mas eles não agem. Eu não sei o que acontece. Não, porque os atores, com certeza os atores iriam gostar muito de reprisar isso. Porque eles vivem Power Rangers. Se você pega todos os atores hoje em dia, o tanto de convenção que eles fazem, e assim, são atores que não se importam de serem ligados a Power Rangers, entendeu? Tipo, eles vivem Power Rangers. Então, você vê que eles têm orgulho do que eles fizeram e eles mantêm isso. Então, com certeza, se eles fossem chamados pra fazer um filme, cara, eles iriam. Sim, eu ia curtir muito. Mas aí agora... Quando a gente fizer um podcast sobre Power Rangers, eu tenho que chamar um amigo meu, Rodolfo. A gente vai fazer um podcast tudo. de Power Vamos Rangers? fazer um podcast de Power Rangers. Estamos prometendo muito podcast nesse podcast. Sim. Já prometemos um de Animais Fantásticos. Esse meu amigo Henrique, ele sabe tudo.
Tudo. Rodolfo já está convidado. Já achei um tema pra você. A Gabi já tá puxando o pau. Gabi, para. Vamos com calma. Mas sabe o que eu tava lembrando agora que vocês estavam falando de Resident Evil. Gente, o que aconteceu? Já não era bom, né, a primeira leva de filmes. Aí foi esse ano, começo desse ano ou no ano passado? Eu nem lembro mais. A série? Não, o filme. O filme novo que eles lançaram, acho que foi no ano ano passado. Não série sei. Que é foi esse horrível e a série péssima. Eu não sei o que acontece O com Resident Evil, ele passa um reboot atrás do outro e ele só piora. Não sei. Eu não sei o que acontece. Tipo assim, os jogos são muito legais, tem uma história legal, mas não funciona. E eles não entendem que não funciona. Simplesmente eles não aceitam que não funciona. Tipo, chega. Sabe? Descansa, vai tentar outra coisa. Eles não param de tentar fazer Resident Evil funcionar para cinema e TV. E não vai funcionar, gente. Não dá. Esquece. Para. Eu quero aproveitar que o Carlos puxou Resident Evil, que Resident Evil ele é material original de um jogo, e falar aqui que desde o lançamento do PlayStation 4, que saiu o PlayStation 4, faz uns 2 anos saiu o 5, e também saiu o Xbox, eu não sei as datas exatamente, mas enfim, desde o lançamento desses consoles, muitos jogos eles passaram por remake, por remaster, e eu não sei reboot, tá? Mas assim, então assim, você tá acompanhando o relançamento de jogos meio que um atrás do outro. Então, tipo assim, você fica comprando de novo o jogo que você já jogou pra jogar de novo agora com uma nova tecnologia, porque agora o jogo tá mais bonito, porque agora o jogo tá mais moderno, porque agora você pode fazer coisa que antes você não fazia. Então, tipo assim, eu quero perguntar pra você, Carlos, já que você tava falando aí do Resident Evil, fica lançando material de algo que já existiu, fica fazendo reboot de filme, de série, vai chegar pro cinema em algum momento? Porque a gente vai ser difícil você agradar o público com material novo, porque o público vai estar muito exigente e vai ser difícil encontrar algo que agrade, ou porque o público vai ficar querendo viver de nostalgia, tipo, o povo, lembra da época que o povo ficava assistindo Power Ranger? Lança Power Ranger de novo. O povo quer ficar vendo, lembra do Witch, quando lançou o Witch lá em 2019? Faz o Witch de novo. O que você acha, cara? Isso vai chegar a algum momento na TV? Porque no jogo isso é muito recorrente. No videogame isso é muito normal de acontecer. Não para de sair jogo que você já jogou. Você acha que isso vai acontecer no audiovisual de filme e série? Eu acho que sim, e já vem acontecendo, assim, há bastante tempo, né? Principalmente a partir ali de 2010, eu acho que a gente começou uma onda muito grande, principalmente ali em 2010 com filmes de terror. Eu tava lembrando agora de Carrie a Estranha, por exemplo, que eles refizeram a história, recontaram, fizeram um remake e péssimo, estragou a obra original, afundou a obra original. Enfim, a gente teve uma sucessão. It entrou dentro dessa leva, né? Que foi um remake aí da história. E temos aí outros vários filmes que entraram nessa mesma leva. E eu acho que a gente tá viciando isso, né? E para mim isso tá ficando muito, muito chato de acompanhar, pelo menos para mim. E eu me questiono muito, assim, e não sei se vocês concordam ou não, sobre a questão de a gente tá ficando menos criativo? Será que é isso que tá acontecendo? Será que a gente tá, ou a gente tá querendo exigir de menos, assim, da nossa criatividade? Porque eu não vejo, é muito difícil sair novas histórias, né? Tudo que sai, tudo que lança, ou é um remake, um reboot, ou um reboot declarado de algo, ou é um contar de novo uma história, mas daí eles dão toda uma maquiada para contar a mesma coisa. Por exemplo, os filmes de romance da Netflix, você vai olhar, é totalmente o mesmo enredo, a mesma história, né? Não segue os mesmos personagens, não tem teoricamente ligações de universo um com o outro, mas é a mesma coisa. Parece que a gente não tem mais capacidade criativa para criar novas histórias, para fazer coisas diferentes, assim, para imaginar coisas novas.
Por exemplo, lança filme sobre a temática Alien, ET, é sempre os mesmos limites que a nossa imaginação vai, sabe? É tipo um outro universo, daí o ET, ele sempre tem uma forma humanoide, e daí ele quer entrar em guerra com o nosso mundo. É sempre a mesma temática. Aí você corre para um filme de terror, é a mesma temática. Romance, a mesma temática, mesmo plano de fundo. Então essa coisa de reboot, remake, essas coisas mascaradas, mas que contam a mesma história, eu tô vendo se tornar um vício de cinema, de séries e tudo mais. E para mim isso tá ficando meio crítico, assim, porque, sinceramente, tá? Para eu acompanhar as coisas tem ficado muito complicado, porque parece que eu tô sempre assistindo a mesma coisa. Eu tô num ciclo eterno, por mais que eu procure outras séries, outros filmes, parece que eu caio sempre no mesmo enredo, na mesma história. E isso tem ficado um ciclo vicioso. Então, quanto à tua pergunta, Henrique, eu acho que não vai acontecer, já está acontecendo, e eu me questiono em que momento que isso vai parar, em que momento que a gente vai voltar a criar obras originais mesmo, em que momento que a nossa geração ela vai começar a não só viver de pegar as obras antigas para fazer em cima disso, desse esqueleto, novas histórias, mas criar de fato do zero, né? Ser o criador de histórias aí mágicas, de novos contos, novas sagas, para as futuras gerações olharem também para nós e conseguir se inspirar naquilo que a gente está criando, porque dificilmente as próximas gerações vão conseguir se inspirar no que nós criamos, porque é algo que já está copiado lá dos anos 80, 70, 90 e só está se repetindo aí nos últimos anos. Eu tenho percebido também reboots disfarçados de continuação. Que nem, por exemplo, Caça-Fantasmas. Eles lançaram Caça-Fantasma, não lembro que ano, com as mulheres lá, com as minas lá. Que meio que continua uma história, mas meio que começa de novo, aí parece que não deu certo, aí agora vai sair com as crianças. Saiu também o Esquadrão Suicida, caso recente. Saiu com o Esquadrão Suicida, foi uma bosta, aí lançaram de novo o Esquadrão Suicida, é o mesmo nome. Esquadrão Suicida tirou meia dúzia de personagens que não deu certo, deixou meia dúzia de personagens que funcionou. E, tipo assim, gente, não é um reboot, tá? É uma continuação, mas sem falar muito do outro filme. Fica muito esquisito isso, porque, tipo assim, eu estou acompanhando uma história que já estava acontecendo, ou é pra eu fingir que essa história é nova? Isso é original? Isso é continuação daquilo que parecia ser novo? Eu tô perdido. Isso é o adaptado daquilo que já estava acontecendo? Isso é... As coisas parecem que não têm identidade, as coisas parecem que elas não têm formatação própria, parece que elas não pertencem a nada, parece que elas só existem por existir, pela simbiose financeira que elas vão gerar. E isso é um pouco triste. O que você acha disso, Gabi? Você acha que essa indústria do reboot, do remake, tá causando um dodói da nossa originalidade? Ou você acha que a gente tá problematizando uma coisa que não precisa? Tá funcionando legal. A Fantástica Fábrica de Chocolate é um sucesso. Tava aqui refletindo nisso que o Carlos falou. E eu acho que é reflexo do que a gente tá vivendo hoje em dia. Entendeu? Eu acho que vai ser muito difícil a sociedade criar algo novo, por mais que a gente vê muitas coisas já sendo mais avançadas do que uns anos atrás, mas eu acho que nesse ponto de filmes, de séries, eu acho que eles se prendem muito no que já fez sucesso, né? Então acaba ficando muito cômodo para eles pegar algo que já fez sucesso anos atrás e tentar mudar algumas coisas para ver se rola nesse ano, né? Tipo, rola no atual. Mas, por um lado, tem algumas coisas que funcionam, tem algumas coisas que a gente vê que dá certo, mas tem outras que não rola. Deixa eu até pegar aqui, Henrique. Enquanto você falou isso, eu lembrei de uma coisa que até baseado no que você estava falando mesmo,
Pode parecer que não, viu, gente? Mas a gente, pelo menos eu, pesquiso para fazer os podcasts aqui. E aí eu encontrei uma coisa que, baseada aí no que a Gabi tá falando, que tem coisas que, ok, rolam, tipo, é legal você fazer, e tem coisas que não, pelo amor de Deus, não faça. Que é... Enfim, durante minhas pesquisas eu caí aleatoriamente num fórum aí de pesquisa, etc., que tinha gente debatendo se devia ou não ter um remake de Pulp Fiction. E aí, a hora que eu olhei aqui, eu fiquei com muito medo de alguém resolver tocar as mãos em Pulp Fiction. Não que, pô, nossa, é intocável. Não, se fizer, fez, vou fazer o quê? Mas eu acho que não. Gente, tem coisa que não precisa fazer. Vai fazer pra quê? Sabe, tipo assim, não rola. É o que a Gabi pode fazer. Tem coisas que você não precisa fazer. Você não precisa relar, você não precisa tocar, você não precisa. Tá feito, o filme é bom do começo ao fim. Pra que você vai fazer de novo o negócio que já tá bom? Inventa o seu. Faz o seu. Nem que seja inspirado naquela porcaria do Pulp Fiction, mas faz o seu. Não inventa de fazer de novo o que já tá feito. Gabi, pode falar o que você tava falando. Tá, Desculpa, lembrei. eu me irritei aqui, eu preciso. Não, Ai, tranquilo. sabe, eu fico tranquilo. nervoso, Gabi, sabe? Eu Ai. entendo. Eu entendo. E assim, entrando até nesse ponto de exemplos, a gente pode ver muito os filmes da DC, né? Que pega um personagem e cria 200 milhões de filmes daquele mesmo personagem. E assim, você vê que a história não muda, né? Não tem algo de diferente ali. A gente pega Batman, tem 200 mil Batmans, né? Parece que eles não conseguiram dar andamento na história. Agora tem alguns personagens, por exemplo, vai falando nos heróis, que eu gostaria sim que tivesse, sabe, uma mudança, que eles conseguissem pegar a essência da história, mas que tivessem um filme melhor. Diferente, por exemplo, de Quarteto Fantástico, que segundo foi uma merda, né? Que nós já entramos em consenso sobre isso. Mas, por exemplo, Hulk. Hulk seria um filme que eu gostaria de ver de novo, sabe? Com o Mark Ruffalo. Você entende? Porque aí você já entenderia toda a história, porque o cara já tá inserido no universo. Que nem Demolidor. Demolidor com o Ben Affleck foi uma bosta na época. Continua sendo hoje. Mas assim, seria muito legal se fizessem um filme com o ator que Mas faz eles fizeram a série. um reboot lá que virou série. Não, mas eu quero filme. Mas tem a série, não tá bom. Não, filme, eu tô falando filme. Tá entendeu? exigindo demais também. Não, porque assim, eu acho que quando eles criam série, pra mim fica meio cômodo, sabe? Eu tenho a sensação de ficar meio cômodo deles fazer uma série, porque tipo, vamos fazer uma série e se acontecer qualquer coisa a gente cancela. Entendeu? Então acaba ficando mais cômodo do que eles pegar e investir mesmo e fazer um filme. Tanto, ó, que eles estão se lascando aí com Flash. Por conta do ator, que dá um monte de problema aí, poderia muito bem ter pego o ator Mas que é que fez a ele vem série. gabaritando o Código Penal. Aí é de Ele adora, né, fazer isso. Tudo bem. Mas você entende? Tipo, às vezes tem reboots, remakes que dão certo. Sabe? Que são. Se a gente for parar pra analisar, eu acho que é uma minoria que dá certo. E a maioria não dá certo. Tipo, não rola. Você pegar coisas que nem tem Charmed. Cara, a série Charmed foi maravilhosa. Sabe? Por quê? Porque era meio com mulheres ali na faixa, saindo ali, né, dos seus 20 e poucos anos, entrando na faixa dos 30. Então, querendo ou não, pegou, mesmo com as meninas que tinham 15, 19 anos, pegou uma geração. Aí eles criaram um reboot, remake, que agora eu não sei. Enfim, pegaram, fizeram de novo a série, sabe? Mudaram muita coisa do que aconteceu. E, tipo, na terceira temporada foi cancelada. E, em comparação ao original, foi até a oitava e todo mundo querendo mais e mais e mais. Sabe? Então, assim, tem coisas que dá certo e eu acho que é legal, mas eu acho que precisa ter uma pesquisa de mercado muito forte para você saber o que investir. Entendeu? Não adianta você pegar só uma história e tipo, só porque fez sucesso lá, ou sei lá, porque os heróis estão na moda, então vamos pegar uns heróizinhos aí e vamos fazer alguma coisa porque vai dar certo. E às vezes não dá.
Então, esse é o meu medo, sabe por quê? Porque assim, estão falando que esse momento da Marvel tá tão ruim, que essa nova fase, não sei como fala, esse novo. Isso, a nova Enfim, fase. essa nova fase tá tão chata, tá tão meio desconexa, tá tão bagunçada, que eles estão, tô sentindo falta da época da Guerra Infinita, não sei o quê. Sim, isso é verdade. Então, tá, isso é verdade, mas assim, você acha que já tá perigando os caras começar a pensar num remake dessa fase que não faz nem 5 anos, não faz nem 3 anos, sei lá quanto tempo faz isso? Eu acho que ainda não. Eu acho que ainda não dá. O que eles podem fazer eu acho que ainda dá tempo de dar uma melhorada no que eles já têm. Então responda a nossa última pergunta, Gabi. Eita, vamos lá! Qual é a última pergunta? Quando é o momento para uma produção passar por um remake e um reboot? Qual que é o momento certo para isso? Eu acho que não existe um momento certo. Você acha que nunca deve passar por um remake ou um reboot? Não, ou eu acho que deve depende de cada uma? Depende. Vamos dizer assim, acho que depende. Porque nem tudo foi feito para ser um remake, um reboot. E eu acho que depende muito da sociedade naquele momento, depende muito dos gostos que aquela geração, né, tá se formando, tá se criando. Que nem, se você for pegar a questão da Marvel, quando a Marvel veio com o Homem de Ferro, veio crescendo, não foi uma época que todo mundo ficou viciado. Você entende? Foi uma construção. Então, eu acho que se você quer fazer algo diferente, né, se você quiser fazer um reboot, um remake, eu acho que para isso você tem que ter criado uma base legal. Entendeu? Mas eu não sei, eu acho que depende. É bem, tô aqui pensando. E legal que eu vou responder, né? Eu vou pensando e eu mesmo E aí você vai mudando de opinião conforme você vai responder. tipo assim, não. Não, mas resumindo, eu acho que depende muito, entendeu? Como eu falei, depende muito da geração, depende muito dos gostos daquele momento. E é isso, nem tudo foi feito, mas para ter um reboot, um remake, mas eu também entendo que tem coisas que precisa ser testado, né? Que as pessoas só vão saber se aquilo deu certo depois que fizer. Mas eu acredito que tem que ser feita uma pesquisa, sabe? Tem que ser feito um estudo muito antes para entender o gosto das pessoas e as tendências. Eu acho que é isso, entender as tendências para você arriscar a fazer um reboot ou um remake. Então, Carlos, diante de todo o raciocínio da Gabi, de tudo que ela falou, que ela introduziu aí o assunto, diante do raciocínio dela, que foi emendado na minha pergunta, que fez uma baguncinha, mas, em resumo, existe algum momento exato para uma produção passar por um remake ou por um reboot, ou varia, depende, sim, não? O que você acha? Eu acho que, como tudo na vida, depende, assim, tem questões que eu acho que, como a gente já falou sobre Harry Potter, Senhor dos Anéis, eu acho que precisa se esperar bastante tempo, até porque, como já falado, assim, Harry Potter e Senhor dos Anéis, eles foram feitos com o melhor que se tinha naquela época, né? Então, eles já pegaram o melhor possível da época, lá no começo dos anos 2000, e a história foi muito bem contada, foi muito bem dirigido, teve um bom... Então não tem por que fazer um reboot ou um remake, seja lá o que quiserem fazer, por agora. Eu acho que pode se esperar aí, talvez, novas tecnologias que possam mudar muito a qualidade do que foi oferecido. Por enquanto a gente não tem isso. A qualidade máxima hoje em dia, ela é quase que elas por elas do que foi oferecido ali naqueles dois universos. Tem outras questões, por exemplo, eu já vi muita gente falando sobre fazer uma nova versão de, por exemplo, Friends. Só que Friends é uma série que funcionou por causa do que era aceito como humor na época em que ela se estabeleceu, no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Se a gente for fazer uma nova série de Friends, não tem como sair a mesma coisa. Porque, assim, as piadas, o humor, o que era utilizado ali, toda a história, né, que tem muita construção, sim, de machismo, que hoje a gente entende isso, machismo, questões de homofobia, questões raciais.
né, que não se tinha, digamos assim, entre muitos parênteses, muita noção na época, hoje em dia se tem noção. E se a gente for fazer dentro da noção que se tem hoje, perde a essência do que foi Friends. Então não tenho por que fazer um reboot e um remake de Friends. Quer fazer uma nova série de amigos que moram juntos e compartilham a vida? Ok, mas não fala que é Friends. Faz uma nova série e conta uma outra história e não relaciona com Friends. E daí trazendo para o universo, para a roupagem de hoje. Então tem coisas que eu acho que a gente tem que analisar. Essa questão, porque muda a essência. Querendo ou não, a gente tem que entender que tem coisas que passaram e que foram adequadas para o momento em que elas foram vividas, mas que não são mais adequadas para o dia de hoje. Que a gente talvez guarde uma nostalgia por aquilo. Eu, por exemplo, amo muito Friends, mas eu tenho noção que ela é close errado total hoje em dia, pensando com a cabeça que eu tenho e com os entendimentos que eu tenho hoje. Eu acho que a gente tem que parar um pouco de ter essa cabeça do tipo assim, eu não posso, eu hoje em 2022, não posso querer viver a Guerra dos 100 Anos que foi em 1337. Não tem como eu viver. Foi naquela época, aconteceu naquela época, lá em 1337, entre Inglaterra e França, e beleza, aconteceu lá. Hoje é só história, eu ouço falar, ouvi nas aulas de história no ensino fundamental e ensino médio, e sei que aconteceu. Eu não posso querer viver naquele momento, não posso querer viver aquele momento, porque foi algo que aconteceu lá. E tem coisas que são assim também no cinema e em séries e televisão, e a gente tem que aceitar. Quem viveu Friends no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, viveu. Quer ir reassistir, quer assistir a série? Vai, procura. Mas não queira trazer para a época de hoje, fazer de Friends uma série atual e botar novos personagens e recontar a história, porque não precisa. Se viveu naquele momento e deu. Então, assim, depende. Tem coisas que podem ser, assim, revistas, né? Mas eu acho que sempre dentro de um período bem relevante de tempo. Quando a coisa ela é feita, assim, mais ou menos, sabe, com um orçamento baixo, talvez com o pior possível de tecnologia, até vai dentro de uns 15, 20 anos você ir lá e fazer uma nova versão. Mas agora, como eu disse, de Senhor dos Anéis e Harry Potter, que foi feito com o melhor possível que se tinha, o enredo, a direção, as atuações são perfeitas, não tem por que você refazer dentro de um período de 10, 15, 20, 30, 40 anos, se não surgir algo que possa realmente, nossa, extrapolar os limites do que já foi oferecido. E não é o caso, então deixa lá quietinho, quem quiser reassistir, reassiste, aproveita o que foi feito lá no começo dos anos 2000 e deu. Então eu acho que é isso, depende. Eu tenho uma opinião um pouco mais para não existe o momento do que para existe o momento. Eu sou sempre a favor do original, façam coisas novas e deixem o passado no passado. Que nem eu já citei aqui o Pulp Fiction, eu não acho que tenham que fazer Pulp Fiction de novo, um remake de Pulp Fiction. Não vou nem falar reboot, porque o Pulp Fiction não tem, teoricamente, uma continuação. Dizem que todos os filmes do Tarantino ocorrem no mesmo universo, então, teoricamente, um é a continuação do outro, enfim. Mas eu não vejo a necessidade de ter um remake Pulp Fiction, assim como eu não vejo a necessidade de ter um remake de Cães de Aluguel, porque por mais que ele seja um filme de orçamento baixo, tudo que tem dentro dele é perfeito para a época dele. Desde a atuação até o texto da época e tudo que acontece dentro do contexto histórico mesmo do filme, tá bom para aquele filme, tá bom para aquilo ali. Então, assim, se você quer Cães de Aluguel, assista o Cães de Aluguel, não faça um novo Cães de Aluguel, não precisa, sabe? Então, eu aposto mais na originalidade, deixa o que tá feito e... mas o Henrique, você gostou do It e o It é um remake. Tá bom, eu gostei do It, o It é um remake, mas... Tá bom, se não tivessem feito, eu não ia ter gostado, não ia sentir falta do que foi feito. Então, bem que tanto faz. Sei lá, eu prefiro pensar aí que vão surgir novas ideias e novas histórias novas e interessantes.
É isso. Gabi, vamos pros comentários, porque agora é hora Vamos! Uhul! hora de interagir com a nossa audiência. E por favor, pessoal, que comenta comigo, né? Deixa os comentários escritos, né? Vamos interagir aqui pra gente interagir aqui, interagindo aqui, entendeu? Como é? Entendeu? Tá vendo, gente, como o Henrique bagunça a cabeça de todo mundo? Ah, eu sou prolixo às vezes, sabe? Sim. Eu tenho uma dicção meio complicada, sabe? Não tenho. Sim, mas tá ótimo. Bom assim, hein? Aquelas, né? Se não, você não entendeu, escuta de novo, aproveita, dá mais views aí pra gente. E vida que segue. Compartilha com amiguinhos. Compartilha, isso, maravilhoso. Momento youtuber. É, porque assim, a gente nesse podcast é bem assim, a gente fala as coisas, aí depois muda de opinião, e assim, vida que segue. Porque mudar de opinião é normal, não tem Com nada de certeza. errado em mudar de opinião. Com certeza. A gente não conseguiu fazer o Carlos mudar de opinião, assistir Harry Potter e gostar? Maravilhoso. Show de balas. Vai ler os comentários, Gabi, vai lá. Olha só, gente, que horror. Mas tá, vou começar a ler. Já que você tá falando, Carlos, vou começar logo com o da Lohana, especialmente pra você. Lohana deixou um comentário assim, ó. Carlos, gostei da sua participação nesse podcast. Não contribuiu nada. Parabéns, seja sempre assim. Muito obrigado, Lohana. Eu me sinto lisonjeado em saber que eu não contribuí com absolutamente nada. Aquela que dizia, tipo assim, não fala, fica quieto, que é assim que você acha. Eu acho que foi isso. Talvez eu não compareça mais nas gravações do podcast, eu acho que fica melhor, né, Lohana? Agora, ó, tem essa pergunta da Lohana para o Henrique. Henrique, o que você acha sobre o Burger King ou McDonald's ou Bob's? Qual que você acha mais ruim e o melhor? Porque assim, calma aí, que tem a continuidade, desculpa. Porque eles também lançam brinquedos de séries e filmes para ficar fazendo os fãs e as crianças ficarem comprando os hambúrgueres, igual o lance lá do Stranger Things, que o BK lançou um hambúrguer diferente de Waffles da Eleven. E aí, o que você acha? Porque esse podcast, esqueci de falar, só cortando você um pouquinho. Eu tô lendo os comentários do último podcast, né, que nós fizemos, foi sobre a cultura geek na nossa moda e comportamento. E a gente falou muito disso, da questão do consumismo. Então, por isso a pergunta da Lohana para você. Faz muito sentido a pergunta da Lohana. O que eu posso dizer para a Lohana é que não tem mais Bob's na minha cidade. E quando tinha Bob's aqui na minha cidade, a única coisa que eu gostava deles era o milkshake. Então eu tinha o costume de fazer o quê? Eu pegava o lanche do BK, porque eu acho muito mais top o lanche do BK. Eu pegava a batata do McDonald's, porque a batata do McDonald's é imbatível. E eu pegava o milkshake do Bob's. Então, assim, era o trio. Assim, nossa, o milkshake do Bob's era top. Trindade divina. E o refri no Subway. No caso, eu não pegava o refri, eu tomava o milkshake. Então, assim, eu ficava com essa trindade, assim. Os deuses ali. O combo dos deuses. Você fazia seu próprio combo. Exatamente. Então, assim, sobre os brinquedos, assim, eu não consumo os brinquedos, né? Não tem muito o que dizer. E sobre o negócio aí do lanche do Stranger Things, não teve aqui na minha cidade. O BK Sério? simplesmente ignorou, fingiu que nunca vi. Então, assim, eu acho errado. Gostei muito, nota 2. Nossa. Ela até comentou também que tem o lance da Chili Beans com os óculos que fizeram, né, de Harry Potter, Liga da Justiça, Star Wars. Aqui deve ter, mas eu não fui na Chili Beans pra conferir, então não posso opinar. Sim. É que assim, Lohana, até ela comentou aqui, o que vocês acham disso, se é só pra ganhar dinheiro? Eu acho que é os dois. É os dois, é a moda, acho que eles dinheiro. Lançam isso por conta de dinheiro mesmo. E se você é fã e você tem dinheiro pra comprar, você acaba consumindo. Mas eu vou falar aqui, Gabi, também, assim, se tudo a gente ficar só preso nessa de tipo, é só pra ganhar dinheiro, a gente não vive. Gente, é pra ganhar dinheiro, mas a gente tem que pensar também que de vez em quando os caras querem fazer um negócio legal, quer fazer um produtinho diferente pra gente usar, pra gente ficar bonitinho, quer fazer uma camisetinha pra gente ficar se achando bonitinho também, entendeu? Porque se a gente só ficar assim, fizeram a camiseta do Harry Potter pra ganhar dinheiro,
Acho que É claro ninguém porque é sobrevive dinheiro. de vento, né? Sim, eles não vão fazer só pra agradar, gente, pelo amor de Deus. Ah, Ninguém acorda, hoje eu quero agradar o fandom de Harry Potter, vou lançar aqui um produto pra eles de graça, vou mandar na casa deles. Não, ninguém não. trabalha de graça. Então, assim, é pra ganhar dinheiro, mas assim, vamos pensar que também os caras estão trabalhando com a melhor qualidade possível, o melhor design possível, pra deixar a gente da hora, Sim. no estilo que a gente. Vai agradar todo mundo? Acho que não. Vai ser a melhor qualidade possível? Aí depende de cada um. Eu espero que sim. Mas. E Anyway, compra quem quer. compra quem quer. Exatamente. E não enche o exatamente. saco quem não quer. Fica quieto no seu canto. Mas é exatamente isso, né, gente? A gente tem liberdade para poder escolher o que consumir e o que não consumir e como gastar o nosso dinheiro O que do a gente jeito não que a tem gente é quiser. dinheiro. Não, porque eu acho assim, a partir do momento que nem, acho que até a Letícia até comentou, né, no podcast passado, que é assim, a partir do momento que o dinheiro que você tá gastando com aquilo não interfira na sua sobrevivência básica, né, seu aluguel, sua conta de luz, a comida, eu acho que não tem problema, porque assim, a gente também não pode ficar pensando no mundo inteiro que tá pior do que a gente, porque senão a gente não vive. Agora um recadinho fofo da Lohana, que ela falou que a Letícia veio naquele podcast, ela estava com saudades, ela queria ser igual a Letícia. Lohana, a Letícia agradece, hoje infelizmente ela não pôde estar presente, sabe lá Deus por quê, é porque ela desaparece. Mas ela está te mandando um beijo, pode ter certeza. E aí, pra gente continuar aqui, comentários do... Vamos escolher Puruquinho. Puruquinho perguntou se nós somos geeks. Sim, eu sou. Eu tenho uma pergunta. O que é exatamente o geek? É um nerd atual? Exatamente. O que é um nerd? É um cara que curte séries, etc? Exatamente. Mas sabe tudo? Não necessariamente, porque acho que saber tudo, a pessoa não existe, né? Pessoa que sabe tudo. É um tudo. cara que tem bonecos, tem livros? Eu acho que é isso. Eu acho que porque é só uma palavra mais recente. Porque eu tô com medo de falar que eu sou um geek e eu não sou e Vamos- apanhar na rua, sabe? Então, peraí, geek. O que significa ser um geek? No dicionário de língua inglesa, porém, nerd geek significa a mesma coisa. Não. Isso aí tá errado. Como assim? Pessoas tímidas e inteligentes que se interessam por computadores e pesquisam sobre assuntos de que gostam. Ah, Eu então não eu sou sou, tímida. eu sou o geekão, então. Sou um geekão, o porquinho. É um Olha Eu acho só. que a gente. Eu acho que meio que. A gente, 2 anos aqui falando sobre o podcast Geek, descobrindo agora o que é. É porque pra mim o Esse- geek é o nerd 2022. Esse é o vamos nosso colocar nível, Geeks esse- são pessoas que pesquisam sobre assuntos que gostam. Então, se a gente Sim. gosta de séries e filmes, nós somos geeks. É, eu Pronto, sou o geek. fechou. Eu sou o geek Já- dos grandes. Isso, muito geekão. Geek. Isso, geek. Ó, Puruquinho também tá perguntando aqui pro Carlos se o Carlinhos é o Alfinho. É, Puruquinho, o Carlos é o Alfinho. Já foi na minha vida, passei dessa fase, Puruquinho. Mas você continua sendo Puruquinho, né? Puruquinho. Ó, Puruquinho também colocou aqui, e se for um fã seu que te acompanha desde o tal site antigo do outro multiverso? Ô, peraí, eu fiquei chocado que o Bruguinho falou que ele tem 36 anos, é verdade isso aí? Então, ele colocou, né? Fala, a gente tava falando das idades. Mentira. Primeiro que ele colocou, Gabi, estou do seu lado. Eu não sei o que ele falou nessa época, mas ok, Puruquinho, será que foi na idade? Eu não Ele sei, colocou eu aqui, vi ó, algum me sinto comentário. um velho. Ele colocou aqui, ó, me sinto um velho, Carlinhos. Não, mas peraí, Gabi. Oi. Ele fez a marcação de tempo. Puruquinho Sensacional, né? Puruquinho foi Puruquinho. icônico nessa questão. Verdade. O Carlos Eu pede, ele é o ouvi. único que faz. Verdade. Mas, ó, ele, sobre a idade que a gente tava falando, ele colocou aqui. Redondo, tu já falou em vídeo sua idade, só que eu esqueci. Carlinhos, eu sei que é uma flor desabrochando. Eu tenho 31, tenho 31. E a Gabi tem rostinho de 19 e 20. Mano, ganhei o ano.
Puruquinho, isso é maravilhoso, Puruquinho. Eu tenho 35 anos. Eu vou fazer Falsa, 36. mentira. Tá mentindo igual você, Puruquinho. Eu aposto que vocês têm 33 cada um e olhe lá. Nossa, mudou muito, né? 2 anos de diferença. Faz milagres, 2 anos. Não, Gabi. você tinha que falar que eu tô na faixa dos 20. A abertura que eu fazia 2 anos atrás eu não faço hoje. O quê? Nada, O quê? continua. Eu ouvi isso mesmo? Gente, o Henrique, nós Continua aí, temos menor de idade. Que Mas eu não falei do quê? podcast. Não falei do quê? Continua aí. Continua A aí. mente das pessoas, ó. Ah, mas aí tá na mente delas, não na minha. Continua aí. Tá, temos comentários do Caturrita maravilhoso. Fez um quiz aqui pra gente. Vamos responder rapidinho? Vamos, rapidinho. Tá, então vamos lá. Mão na orelha. Quem é o que mais cobra conteúdo? Carlos. O Carlos. Ai. Ó, tem que responder rápido. Eu não posso negar, eu sou o que mais cobra conteúdo. Quem é o mais pontual? Ninguém. O Carlos. Nossa, Gabi, eu sou muito chato com horário. É o Carlos. Eu infernizo, gente. A gente marca 8 horas, dá 10 para 7, o Carlos tá. Não, eu tô uma semana antes já infernizando a Gabi pra ter certeza que ela vai estar no horário. Ó, quem é o mais engraçado? Eu acho que... A Gabi. Eu. A Gabi faz mais sim, mas eu acho que tipo, é um humor que se complementa. Um precisa do outro pra funcionar. Ai, que fofo. Quem é o mais animado? A Gabi. A Gabi Quem é tá o sempre mais- na cocaína. Olha que horror, hein, ô, Carlos? Cheiradaça. Quem mais é o velho da lancha rico? O Carlos. O Carlos. Oi? 100%. O velho? Ele Quem não é o velho da mas- lancha? Não é Rico. velho, mas tá rico. É o rico. É o que tá mais próximo de A ficar Ivy, o a Ivy velho que da abandonou lancha. a gente. A Ivy, Ela ficou ela foi embora na lancha, inclusive. Quem é o mais louco? Eu. A Gabi. Gabi. Cheiradaça. Gente, as Para histórias de que a falar Gabi isso que as se pessoas mete. acreditam. Não dá pra contar. Quem é o mais festeiro? A Gabi A... faz churrasco quase todo dia. É eu. Sou eu. Agora é essa. Quem é o mais preguiçoso? Os Eu. 3. Eu durmo todo dia. Não, é o Henrique. Eu durmo. Se deixar eu fico dormindo. O Carlos, das 7h30 da manhã, tá mandando bom dia, não sei o quê. Verdade. Já corri, pessoal, não sei o que lá. A Gabi tá indo dormir A Gabi E eu- e eu tô dormindo. A não Gabi quero tá indo levantar. dormir pra acordar às 4h30 da tarde. É E outro aparece- multiverso, gente. É outro multiverso. Funciona muito louco esse grupo. Muito. Caturrita, adoramos responder suas perguntas. Faça viu? mais quiz. Sim. E ó, Caturrita comentou aqui também que ele tá achando o especial de The Walking Dead muito bom e que ele chora escondido a cada podcast. Que fofo, Caturrita. A gente também chora por ter que gravar. Por ter Ai, que que gravar. mentira. Eles falam isso, Caturrita, mas não acredita neles. No fundo, eles gostam muito de gravar. Ah, gosto, assim. Ah, essa é real. E aí, ó, o Caturrita já colocou aqui que o Carlos e a Letícia se dando em direta é a religião dele. É que você não viu Mal o grupo. sabe ele. Você não- Mal sabe ele. Eu amo, do é- grupo. É que é muito legal o jeito que funciona. Eu e o Henrique, a gente nunca acontece, né, Henrique? A gente é muito amigos no humor, mas eu e a Letícia e eu Eles e a Gabi, fazem a complô. gente passa o dia todo se dando batata. Só que é muito engraçado que muda, tipo assim, de uma mensagem pra outra. Numa Sim. mensagem a gente tá quebrando o pau e na outra a gente Eles amando começam muito. a filosofar e ajudar um ao outro. Ontem mesmo, né? Começa um defender o outro. Eu amo que quando o Carlos começa a brigar com a Letícia, não dá. Assim, é uma troca de como é que fala? É uma olhada torta, a Letícia fala assim: vai tomar no cu. E já para a briga. Vira meme. Já vira, já manda figurinha e não sei Sim. o quê. E já começam a ajudar um ao outro. A gente- Aí ela fala de Breaking Bad, pede pra eu assistir, e a gente começa a comentar. É isso aí. Aí fingem como se nada tivesse acontecido.
Parece hospício. Ai, vou sair desse grupo. Fazer o quê? O povo é tudo doido. E a Gabi, coitada, nem fala. Eu só me lasco nesse grupo. Eu falo, se eu tivesse autoestima baixa, eu tava lascada. Aí eu vou começar a gravar a tela e vou fazer um canal no YouTube pra postar. Nossa, imagina se a gente... Imagina se a gente falasse 1/3 do que a gente fala no grupo. Se a gente mostrasse pras pessoas. Certa tá a Ivy que pegou a Abigail e se mandou ao oceano adentro. Tá em alto mar, livre, leve e solta. Não tem que ficar lendo essas coisas. Nossa, gente, é horrível. Mas tudo bem, a vida continua. Mas, ó, agora então vamos finalizar com o comentário dele. Primeiro comentário no nosso podcast. Palmas. Palmas antes? Então é bom já o comentário. Eu espero que sim. É porque ele falou bem da gente. Achei um lixo, uma porcaria. Ele falou bem da gente. Maurício Guizé. Vou falar assim, Guizé, que eu acho que deve ser assim. E se não for, depois você corrige. Que aí ele colocou assim, ó, uma ótima descoberta que fiz esse podcast. Participantes divertidos que exploram o tema muito bem e fazem uma análise crítica bastante fundamentada. Gosto da maneira como tudo ocorre em cooperativismo, sem, no entanto, haver sobreposição de falas. Cada um expõe suas ideias por vez e o host nunca interrompe a linha de raciocínio. Isso é verdade. Dicção e falas coerentes. Gosto da forma como temas complexos são explorados de forma inteligente e profunda, sem perder dinamismo e humor, além de uma argumentação muito simples para que qualquer público consiga entender. Henrique, Gabi, Carlos e Letícia, parabéns pelo trabalho. Espero que o podcast de vocês encontre um caminho para ser ouvido por um grande número de pessoas, pois é uma obra-prima que precisa ser acessada por um grande público. Ai, gente, eu vou chorar! Ai, eu vou chorar. Vou até bater palma de novo. Muito obrigado. Maurício, muito Eu obrigada. achei lindíssimo o comentário de Maurício, mas, amigo, você realmente estava ouvindo o Coffee Cash, né? Só confirma isso, porque tem coisas aí que não sei de onde veio. Eu acho que ele não estava ouvindo de heróis. Se ele tivesse ouvido do Heróis. Que dicção, falas coerentes, assim, faltou um pouco, talvez. Né? Com certeza não tá falando de mim, né? Faltou um pouco em nós, assim, tá complicado. Conhecimento do assunto também não, porque muitas vezes só vem. Eu não esqueço nunca a gente falando que o Get Out era o Run. O podcast todo falando do Run. O filme chama Run. Gente. Acontece. Acontece, né? O importante é que a gente se diverte gravando. Eu acho que isso que o Maurício quis dizer, entendeu? Ele pegou a essência do nosso na verdade, podcast. Maurício, não tem muito segredo. A gente liga o microfone e só conversa aqui, então... Henrique, não conta nosso segredo para as pessoas. É em off. Tá bom. Isso aí. A gabicheira. Isso! Na verdade, o grande segredo é que Gabi é a única pessoa desse podcast. Nós somos vozes modificadas dela. Ela grava uma de cada vez, depois ela edita, põe em sequência. Falando nisso, vocês precisam ouvir o podcast que o Henrique estava com o microfone ruim e ele estava com uma voz bem diferente. Eu não lembro qual que é. É maravilhoso. Aquele podcast, eu juro que eu me segurava pra não dar risada ao vivo. Oi, Gabi, boa noite. Era o microfone, foi com Deus, mas tá tudo bem já. Gente, é nesse momento que eu começo a relembrar que realmente o comentário de Maurício faz sentido. Precisava vazar para um público grande essas coisas, porque assim, ó, maravilhoso. Obrigado, Maurício. Não, mas, Maurício, o segredo nosso é que a gente não se cobra para muitas coisas, assim como a gente vê em muitos podcasts por aí. A gente tenta deixar isso o mais leve possível, né? Principalmente quando a gente fala de vários assuntos, é bem o que a gente tá sentindo mesmo, e quando a gente não sabe, a gente fala mesmo assim, a gente assume que não sabe sobre determinado assunto,
E porque a vida é assim, né? Na Então, acho que isso verdade, que é legal. a Gabi falou aí uma coisa interessante. O nosso segredo é que a gente não tem segredo. O que eu vejo muito podcast é que a galera tenta forçar um formato. Então, aí a pessoa fica meio robotizada. Ela fala um texto que ela tá lendo. E não, eu acho que o grande segredo é não ter segredo. Então chega aqui e conversa com seu amigo, fala o que você está pensando sobre o assunto. E nós somos exatamente desse jeito. Exatamente, a gente só segura um pouco a onda, Gabi. né? A gente segura um pouco Pior, a onda. vamos ser. Tá, é um pouquinho. Mas assim, a gente zoa um com o outro, a gente é assim. Se você, por exemplo, se um dia encontrar a gente em qualquer lugar, a gente vai agir da mesma forma, e é isso que faz a gente ser autêntico. Acho que é isso. Conseguimos finalizar bem, né? Eu tô comentários, né? Eu tô emocionado. Eu acho que é um bom momento para terminar. Foram bastantes comentários e eu fiquei bem impressionado com esse podcast que a gente fez sobre consumismo e etc, porque deu um número bom de visualizações. Sim. Diferente dos últimos meses e um bom número de comentários, né? Nossa, arrasamos. Sim, diferente até do The Walking Dead, que tá flopando, né? Mas eu tô gostando de fazer. É ruim, mas The Walking Dead, se a gente for olhar, ele segue mais ou menos a audiência das temporadas. Tipo assim, exatamente. Ele estreou muito bem e agora tá começando a cair. Tem 2 visualizações só. Mas em breve The Walking Dead acaba e eu acho que o fim de The Walking Dead vai gerar uma grande busca de The Walking Dead e eu acho que vai gerar um grande aumento nas visualizações no final ali, no último podcast. Acho que vai ser interessante. Né, Gabi, deixa seus recados finais aí pra audiência aí, a gente tá estourando o tempo aqui, ó. Polícia tá me ligando. Polícia tá me ligando aqui. Gente, mas queria agradecer por vocês terem ouvido esse podcast, chegado até o final, não só esse, mas como todos os outros. Obrigado a todos que vêm nos acompanhando desde sempre. É muito importante para a gente ver cada comentário de vocês, ver a participação, ver a opinião real de vocês, se vocês gostaram do tema, se não gostaram, se gostaram de uma opinião ou não. Isso é legal, né? A gente adora quando vocês comentam, a gente dá muita risada também. E espero que vocês gostem desse, continuem nos ouvindo aí. Logo mais tem mais um episódio de The Walking Dead que a gente irá postar. E é isso. Um beijo no coração de vocês. Obrigado, Gabi. Besta, viu? Carlos, deixa seu recado pra audiência aí. Seu beijo, seu tchau. Queria agradecer a todo mundo que nos ouviu. Mais uma vez, louquíssimos aqui, falando do que talvez não dominamos tão bem, Maurício. Mas quero agradecer. Quero dar algumas dicas, fazer alguns adendos aqui para vocês que estão nos ouvindo. Se vocês quiserem ouvir os podcasts que já lançaram de The Walking Dead, que a gente está fazendo essa edição especial, vai lá no canal e clica nas playlists. Tem a playlist que Gabi deixa lá bonitinha, separada de The Walking Dead especial, e tem a outra playlist. Deu um problema na dicção aqui, Maurício, hein? Tem a outra playlist daí com os coffeecasts gerais aí de outros temas. Mas daí vocês conseguem aí separar e ouvir na sequência o que vocês quiserem. Outra coisa, façam como Puruquinho, marquem o tempo do que vocês estão falando, porque às vezes tem comentários muito legais que a gente não lê aqui, não comenta sobre, porque eles falam sobre algo específico que a gente falou no podcast, mas a gente não consegue localizar eles, e daí ler assim solto, a gente não consegue nem comentar muito sobre. Então marquem o tempo, como o Puruquinho fez nesse último CoffeeCast, para a gente poder tentar se localizar e talvez conseguir ler e responder vocês melhor, se não aqui, lá no YouTube, nas respostas. E outra coisa, a gente já está montando aí a agenda para o próximo ano de temas e etc. Então, se vocês tiverem sugestões, querem ouvir alguma coisa, eu já vi que Caturrita fez algumas sugestões aí em alguns comentários. O que vocês quiserem, acham que seria legal a gente conversar aqui, ter um debate sobre, deixem nos comentários, porque daí a gente pode
criar temas em cima disso, ir atrás de conteúdo, se precisar assistir alguma coisa, né, algum filme, alguma série, etc. A gente daí vai adiantando isso para poder produzir esse conteúdo para vocês. Seria isso, muito obrigado e até a próxima. Realmente, o Carlos aí, ó, deu spoiler. Nós tivemos uma reunião hoje preparando a pauta para o ano que vem. E olha só, estamos só em agosto, hein? Então, é isso. Deixa aí seus recados, compartilhe aí o podcast. Faça isso, entre nas playlists, tá tudo organizadinho. Ele, a Gabi, é uma pessoa muito organizada, muito bem arrumadinha aqui com o podcast. Deixa aí seus comentários, deixa aí suas sugestões. E muito obrigado por nos acompanhar. Muito obrigado, Maurício. Deixou o coração quentinho. Então, até a próxima edição de mais um CoffeeCast. Beijo, tchau. Amiga. Tchau! É sopa. É umas coisas doidas, né? Por que não pega a mesma coisa, o significado? Fica bagunçando tudo? Ai, vamos começar, Gabi. Deixa o significado pra lá. Vamos. Carlos, ele ainda te manda mensagem? Ô, vamos, Gabi? Ah, então eu A Gabi enviar. puxando. Pelo amor de Deus. É quando a gente tá afim de conversar. Tá, mas tudo bem, vai, vamos começar. Eu já nem sei mais qual é o tema. Lê aí, Nem ó. sei mais o que falar. Tá. Vai. O que é um reboot e o que Puta é um que remake? pariu. Eu vou te mutar. Eu tenho esse poder.